O testemunho de R. Martin. William Branham ofereceu-lhe encorajamento e orientação durante os primeiros anos de seu ministério. Pastor do tabernáculo Earwood. Em 1947, os médicos deram à minha mãe somente alguns meses de vida. Papai tinha levado para o hospital em Memphis, Tennessee, e eles descobriram que ela tinha câncer no útero. Não havia nada que eles pudessem fazer por ela, exceto dar-lhe morfina. Isso ajudaria por algumas horas, mas era tudo. Nós tínhamos crescido em uma igreja batista, mas minha mãe tinha visitado algumas pessoas pentecostais. Eles começaram a lhe dizer sobre as reuniões que estavam participando em Jonesboro, Arkansas, nas quais um homem chamado Branham estava orando pelas pessoas e elas estavam sendo curadas. Ela decidiu ir e ver sobre o que se tratava isso tudo. Quando chegou a sua vez de ficar diante do irmão Branham, ele disse que ela tinha se apoiado no Senhor e que a doença se manifestaria mais uma vez, porém que seria a última que ela teria enquanto vivesse para Deus. Ela teve mais um sintoma e teve alguns coágulos sanguíneos. Ela viveu por mais 54 anos e tinha 96 quando se foi para estar com o Senhor. Agora, no tempo em que isso aconteceu, eu tinha somente 14 anos de idade e não estava naquela reunião, mas meu irmão John foi com meus pais e viu e ouviu muitas coisas milagrosas. Eu me converti quando estava em Limar, na Força Aérea, em 1953. Meu irmão se converteu em 1954 e logo em seguida começamos a pregar o Evangelho ao redor das pessoas pentecostais unidas. Naquele tempo havia muitos homens no campo com ministérios de cura, como Jack Coe e A. Allen, e começamos a ouvir mais e mais sobre o irmão Branham. John tinha estado em suas reuniões em 1947, mas até ambos sermos salvos, não tínhamos tido muitas notícias sobre o que tinha estado acontecendo durante aqueles anos em que estávamos distantes de Deus. Fomos a Chicago para a igreja do irmão Bose e também para os cultos no colégio Line Tech em 1954. Quando ouvi o irmão Branham e todas as coisas sobrenaturais sendo feitas, eu soube imediatamente que ele tinha algo que os outros pregadores não tinham. Havia algo sobre estar na presença do irmão Branham que trazia um sentimento que nunca tinha sentido antes. Havia algo tão humilde e a presença de Deus era tão forte. Eu me recordo do primeiro culto em que fui, que ele orou por uma mulher cega e ela foi curada e começou a contar as luzes acima no auditório. Então havia um homem que tinha estado surdo e mudo por toda a sua vida. Ele orou pelo homem e então estalou os dedos e começou a falar com ele. Claro que o homem não pôde falar imediatamente, mas o irmão Branham pediu a ele, diga mãe, e ele fez um som similar. O irmão Branham disse, ele terá que ser treinado para falar. O irmão Wesley Biller estava fazendo a gravação da fita nas reuniões e nós o encontramos e começamos a falar sobre o irmão Branham. Quando começamos a ouvir as fitas, imediatamente passamos a seguir os ensinamentos do irmão Branham. Nossa primeira entrevista pessoal com o irmão Branham foi em 20 de janeiro de 1957. Lá vínhamos ouvindo suas fitas por um bom tempo, e John e eu tínhamos dito para o Senhor que enviaríamos para o irmão Branham os dízimos das reuniões de tendas das quais tínhamos sido os anfitriões. Bem, por um período de tempo, tínhamos acumulado cerca de $500, mas não enviamos isso para o irmão Branham imediatamente. Então, quando entramos nos tempos difíceis,
Gastamos parte disso e com certeza as coisas começaram a dar errado. Então enviamos-lhes o dinheiro exatamente da forma que havíamos dito ao Senhor que faríamos. Quando vimos em janeiro e dissemos-lhe sobre o que havíamos feito, ele riu e disse: vocês, rapazes, já deveriam saber disso. Mas ele nos disse: eu vejo que vocês têm grande resultado em suas reuniões de tenda. Minha esposa Mary e eu fomos para Kentucky para ver John, que estava morando lá nessa época. Então todos nós juntos fomos para Chautauqua, Ohio, nas reuniões de agosto de 1959. Naquela reunião, Mary foi chamada durante a fila de oração e ele disse: há uma mulher aqui e eu vejo um bebê, e isto é um aborto espontâneo, e é um bebê morto. Ele disse que ela tinha um vestido amarelo, ela estava sentada atrás da multidão, e ele a chamou pelo nome dizendo: ela é de Kentucky, o seu nome é Marty. Nós moramos em Missouri. Nós tínhamos ido para Kentucky para ver John primeiro antes de irmos para Chautauqua. Agora alguém olhando para as falhas poderia dizer: bem, eu sei que eles não são de Kentucky, eles são de Missouri. Mas o fato é, nós havíamos vindo de Kentucky para a reunião. Alguns meses depois, Mary estava grávida. Quando fomos a Jeffersonville em dezembro para a série de reuniões sobre o Espírito Santo, meu irmão John e eu tínhamos uma entrevista com o irmão Branham. Eu disse-lhe: irmão Branham, eu já enterrei 2 bebês. Eu realmente quero um filho. E eu nunca me esquecerei. Ele orou comigo e pediu para o Senhor dar-me um filho. Enquanto orava, ele disse: Senhor, se tu tardares, permita ao pregar o Evangelho. Meu primeiro filho, Stephen, nasceu em maio e ele está pregando o Evangelho hoje. Eu nunca mais perdi outra criança e, em vez de me dar somente um filho, o Senhor me deu 5. Em 1961, eu era pastor da igreja em Werder, Missouri, e havia um diácono na igreja cujo nome era Wilford Frey. Ele tinha ataques de vesícula e sofria dores severas, mas ele não queria ser operado porque cria que o Senhor o curaria. Nós tínhamos orado por ele e tinha ficado melhor. Então teve outro ataque. O agente funerário da cidade, que também era o motorista da ambulância, encontrou-me um dia e disse: ei, pregador, por que você não cura o velho Sr. Frey? Eu tenho levado para o doutor 2 ou 3 vezes e parecia que ele estava tão doente que iria morrer. Esse homem estava sempre falando abertamente contra a cura divina. Eu usei uma frase que Jack Coy sempre usava e disse-lhe: eu não posso curar uma mosca doente se ela tem uma dor de cabeça, mas eu creio que o Senhor curará o irmão Frey. E eu não creio que ele passará por uma operação. Ele disse: eu vou te dizer, se Frey não tiver que passar pela operação, eu virei para a sua igreja. Uma noite a esposa do irmão Frey ligou no meio da noite histérica dizendo que o doutor estava querendo operá-lo imediatamente. Eu não conseguia pensar nele sendo operado, principalmente depois daquele homem ter desafiado a cura divina. E então liguei e entrei em contato com o irmão Branham. Eu nunca me esquecerei do que ele me disse. Disse: Earl, aquilo não é mais uma operação séria, não como costumava ser. Eu disse: irmão Branham, há um camarada aqui que diz que Deus não cura. Eu tenho estado testificando para ele e eu creio que se o Senhor orar pelo nosso irmão, ele ficará bem. Ele disse: você crê nisso? Eu disse: sim, Senhor. Ele disse: bem, se eu fosse o médico, eu recomendaria a operação. Mas, como sou um pregador, se você crê nisso, traga-o aqui. Então, nós colocamos o irmão Frey no carro e fomos para Jeffersonville. O irmão Branham veio para o pequeno trailer onde ele tinha as entrevistas.
e disse-nos que tinha acabado de voltar de uma caça na Colômbia Britânica, onde ele tinha pego o caribu e o urso que tinha visto na visão. Então ele orou pelo irmão Frei e todos fomos para casa. Ele estava ficando realmente bem. E 2 meses mais tarde sua esposa ligou e disse: o Ford está em uma condição terrível. Ele está tendo um daqueles sintomas. Eu disse: eu não acredito nisso. Então, sendo um pregador jovem, eu fui, chamei o irmão Brano e disse: irmão Brano, aquele irmão que eu te trouxe aqui em um tempo atrás, eu realmente creio que o Senhor o curou. Ele disse: Aaron, ele o curou. Eu disse: bem, ele está tão mal quanto sempre esteve. Ele disse: bem, você cresceu em uma fazenda, você já colocou um gato para fora e ele voltou até a porta e fez barulho como se estivesse dentro de casa. Ele não está na casa, ele está somente na porta. E ele fará tanto barulho e arranhará o tanto quanto ele possa. Eu me lembrei de como um gato fica na porta. E eu disse: sim, senhor. Ele disse: é assim que é com o irmão Frei. Se Satanás puder fazê-lo descrer, isso voltará para ele. O irmão Brano orou pela fé do irmão Frei e ele nunca mais teve outro sintoma. Cerca de 1 ano mais tarde, eu estava em um funeral e me encontrei com Jimmy, o agente funerário. Eu disse-lhe: Jimmy, eu sempre pensei que você fosse um homem honesto. Ele olhou para mim e disse: o que é isso? O que isso significa, pregador? Eu disse: bem, você me disse que se o Ford não tivesse que passar pela cirurgia, você viria na nossa igreja. Ele riu e disse: como vou saber que o médico sabia do que ele estava falando? Aquele homem morreu dentro de 6 meses e ele tinha somente cerca de 40 anos de idade. Eu liguei para o irmão Brana algumas semanas antes dele falecer para falar sobre uma irmã da nossa igreja, irmã Sims, que sempre foi muito quieta e de fala mansa, e estava esperando o bebê. Então aconteceu umas complicações e o bebê morreu. Eles a operaram e disseram para o seu esposo que ela não viveria. O irmão Sim disse: bem, nós cremos na oração. 2 ou 3 dias mais tarde, o doutor voltou para ele e disse: senhor Sim, nós realmente pensamos que a sua esposa estava morrendo. Por isso, sequer colocamos seus órgãos todos no lugar. Simplesmente colocamos tudo de volta dentro dela e a costuramos. Agora temos que voltar lá e endireitar as coisas. Por tudo que ela tem passado, seu estado mental não é estável e provavelmente nunca será. Eles estavam certos, ela só gritava. Você iria vê-la e ela somente gritava e pensava que você era qualquer um. Então eu liguei para o escritório do irmão Brana e deixei o número para ele ligar para a casa dos Sims. Eu levantei uma manhã e saí para caçar esquilos e pensei em parar na casa dos Sims primeiro para ver como ela estava indo. Eu estava lá somente alguns minutos e o telefone tocou. Era o irmão Brana e ele perguntou por mim. Não havia nenhuma maneira dele ter conhecimento de que eu estava por lá se o Senhor não tivesse lhe mostrado. Eu peguei o telefone e comecei a falar-lhe sobre a irmã Sims. Então ele falou com o irmão Sims e pediu se eles podiam passar o telefone para sua esposa. O irmão Sims disse: sim, eu posso colocá-la no telefone. Então eles foram e empurraram sua cadeira de rodas até onde o telefone estava. O irmão Brana começou a falar com ela e eu não sei o que ele disse, mas ela começou a gritar: não, você não é. Gritando o máximo dos seus pulmões: não, você não é o irmão Brana. Não, você não é, você é Harvey. Eu sei quem você está me enganando. Harvey era seu irmão. Então diretamente disse a ela: você sabe quem é o William Brana? Ela disse: eu sei quem ele é um profeta de Deus. Então ela jogou o telefone e começou a gritar. O irmão Sim foi
Pegou o telefone e disse: irmão Branham, sinto muito. Mas ele disse: não foi ela quem jogou o telefone, mas Deus vai honrar a fé dela. Imediatamente ela saiu daquilo e está viva até hoje. Eu creio que Cristo é o mistério de Deus revelado. Foi a mensagem mais longa que eu acompanhei, em que o irmão Branham pregou sem intervalo algum. Foram 4 horas. Nela ele disse, Jesus disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho. Ele não disse: ide e ensinai. Em outras palavras, demonstre o poder e estes sinais seguirão. Somente ensinar não faz isso. Então ele citou 1 Coríntios 2:5, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas na sabedoria de Deus. Mas o que temos tido são ministros que têm ido a todo mundo, ensinando suas crenças, e tudo o que eles têm feito é causar confusão. Eles deveriam ter simplesmente pregado o evangelho e deixado as pessoas ouvirem as fitas, e não tentar explicar tudo. Recebi uma revelação que, se o irmão Branham não disse e não deixou perfeitamente claro, então não diga nada. Eu creio que o irmão Branham foi a coisa mais próxima de Jesus Cristo que já esteve na terra desde Jesus Cristo. Ele teve um ministério como o de Jesus Cristo, no qual Elohim tomou o controle de seu corpo. Kenneth, Calvin, Moody e todos aqueles da igreja primitiva sabiam que o tempo viria quando a coluna de fogo retornaria à igreja. E ela retornou. Aquela coluna de fogo acompanhou o ministério do irmão Branham e ele tinha a infalibilidade de um profeta de Deus. Eu preferiria pregar para 2 pessoas e ser verdadeiro aos olhos de Deus do que me pôr diante de 10 milhões e ter que me comprometer ou fazer algo contrário que feriria o meu Senhor Jesus, ou fazer algo contra seu reino. Que Deus abençoe a cada um. Amém.